saudade, né? Mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão em versão live, né? Hoje nós vamos falar sobre neurociência em foco na noite de hoje. A qualquer momento vai entrar aí, já entrou aí o Dr. Wellington Bruschi. Vamos ter também a presença, né? A presença ilustre da enfermeira oncologista, a nossa amiga Iris Basílio. Estive ontem na live dela e estou hoje trazendo ela para estar conosco nesta noite aí. E vou dar uma cena aqui e já vou convidar o nosso ilustre camarada. Boa noite, doutor Wellington Bruschi. Muito boa noite. Prazer estar dividindo essa live com o senhor. Iris Basílio já acabou. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ouvindo bem também. Beleza. Deu do microfone. Estava só com os fones de ouvido, mas eu acho que ele não está conectado. Tá na conversa. Mas está tranquilo. Maravilha. Estou ouvindo bem? E, ó. Acabei de entrar. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Fala aí, fala. Boa noite, doutor Wellington. Boa Tudo noite. bem? Como é que você está? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu também. Maravilha. Então, Monte Webcast, versão live. Tá lá. Você que está nos assistindo aí, siga tanto o Monte Webcast, siga Iris Basílio, né? E siga também o doutor Wellington Bruschi, né? Vai falar muito sobre neurociência. Eu vou já dar as nomes da casa. Primeiro para as damas, né? Iris Basílio, boa noite. É um prazer estar aqui, né? O Montanha já virou um parceiro aí de curto tempo, mas já parece que é de longa data, né? É um prazer estar aqui com o doutor Wellington também. Eu sou enfermeira, né? Eu tenho mestrado e doutorado em enfermagem, sou especialista em oncologia, trabalho no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, também na UFRJ, na maternidade escola. E desde junho eu descobri a neurociência, me encantei, me apaixonei e comecei a estudar, fui fazer pós em neurociências, como eu estou fazendo, fui estudar física quântica, curso de reprogramação mental e estou cada vez mais apaixonada pela mente humana. É isso. Maravilha. Doutor, chegou a tua vez. Se apresenta aí para a nossa galera aqui do Rio de Janeiro. Bom, eu sou psicólogo de formação, né? Então, atuo já faz uns 18 anos já como psicólogo. Sou especializado em neuropsicologia, especialização, né? Neuropsicologia, psicologia analítica. E, posteriormente, eu acabei indo estudar na Universidade de Munique, mestrado em psiquiatria e psicologia médica e também o doutorado em psiquiatria e psicologia médica. E daí lá eu descobri uma nova versão de como se faz a psicologia, né? Que na Alemanha ela é diferente de como a gente tem a psicologia no Brasil. A psicologia no Brasil ela só tem no grau superior, e na Alemanha ela já começa desde o curso técnico e vai até o doutorado, que vai repartindo a psiquiatria e a psicologia. Lá é um pouco diferente daqui. Então a profissão tem vários campos para você atuar com a mente humana, né? Não com psicologia, mas eles falou com a mente humana. Quando a gente se apaixonar pela mente humana, você tem vários campos, né? Já regulamentados na lei. Então é diferente do Brasil, que é só a psicologia, né? E as outras terapias, elas ficam mais, digamos, não é que é proibido. A gente tem a psicanálise, né? Que já é bem antiga, mas é que ela é uma coisa mais tranquila.
E daí a minha experiência com neurociência começou no mestrado e doutorado, já na neuropsicologia, você já estuda neurociência, né? E desde então eu me maravilhei em trazer aquilo que eu já tinha aprendido na faculdade, só que o que ocorria dentro do cérebro, né? Como que cada comportamento humano tinha uma resposta bioquímica dentro do cérebro. Tudo era algo bioquímico, tudo acontecia porque tinha alguma função. Então isso que me apaixonou e me motivou a estudar e buscar mais conhecimento nessa área. Eu acho que era isso. Maravilha, maravilha. Ó, a galera está entrando com a Mária Martins, Pedro Ferreira, Maria Salete Brusque, Ana Paula, Gomes, Isabelle, está todo mundo na audiência aí, um abraço. Né? E aí, qual o primeiro tema aí? Vocês ficam à vontade de discorrer sobre a neurociência, hoje a neurociência em foco. Então, eu posso começar, então? Pode. O que acontece? Eu achei muito interessante quando... Vou te chamar de você, Sim, tá? né? Posso chamar de você. É assim, né? Às vezes fala, as pessoas colocam doutor, é que o doutor acabou ficando no... Como é uma gente, eu digo assim, a gente está com o Instagram agora, ele é comercial, né? Então, você tem que colocar. Eu também, mesma coisa, mas assim, vou te chamar de você que eu acho que fica mais... Sim, não, André, você é tranquilo aqui, a gente estamos num grupo de amigos, né? Uma conversa legal. Como uma boa carioca, então a gente, como uma boa carioca, a gente tem essa forma assim mais, né, íntima, enfim, de tratar. Sim. Então, o que acontece? Eu não descobri, assim, me apaixonei pela neurociências nos bancos da faculdade, da universidade. Eu tive, assim, algumas vivências, né, no campo, assim, pessoal. E aí, quando eu tinha um comportamento e aconteceram várias coisas na minha vida. Eu mudei o comportamento e outras coisas aconteceram, assim, de positivos, entendeu? Sim. E aí eu ficava sempre, assim, sem entender muito bem, mas enfim. E aí um dia eu estava de plantão, uma amiga minha conversando com ela, e aí ela falou assim, caramba, você é uma co-criadora e tal. Eu nem sabia que termo era esse. E aí ela falou assim, caraca, você tem que ver a neurociência e tal, enfim. E aí eu comecei a assistir algumas aulas, ver algumas pessoas falando sobre isso e me encantei. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que ir, porque eu sou assim, alguma coisa assim me desperta a curiosidade, então eu quero estudar, quero aprender, ainda mais que eu vi na pele os efeitos dessa questão da mente, né? Sim. Então eu comecei a estudar, fui fazer neurociências na PUC, e cada vez eu tô mais assim, encantada, apaixonada. Tipo assim, eu era uma pessoa muito rancorosa, era uma pessoa que tinha dificuldade para perdoar, uma pessoa magoada, eu era muito assim, vítima de tudo, né? E quanto mais aquilo eu alimentava aquilo, mais situações que geravam aquilo iam acontecendo. E assim, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, né? Então, quando você fala, né, dessa questão das reações bioquímicas que foram que fizeram você se apaixonar. Sim, o comportamento. O comportamento. Há mais de 20 anos, assim, eu percebo isso, sabe? Assim, pacientes que chegam lá mais deprimidas, mais tristes, mais assim, sem perspectiva, achando, sabe, com aquele pensamento que tem câncer, vai morrer. Sim. E assim, às vezes elas têm um bom prognóstico, descobriu a doença no início, sabe? E tem perspectiva, e vai fazer quimioterapia, mas assim, daqui a pouco ela está lá no ambulatório de novo, já em cuidados paliativos, né? Que quando não tem. E já tem outros casos, assim, de pacientes que recebem esse diagnóstico, mas elas chegam no ambulatório para cima, sabe? Assim, não, isso aqui tá aqui, mas isso aqui não vai me matar, não. Eu penso positivo e tal, e vou vivendo a vida. E você vai vendo que elas desaparecem, assim, sabe? Elas desaparecem porque acabam recebendo alta, né? Do Instituto. Então, assim, é muito interessante porque até o Montanha sabe, eu sempre dei aula em faculdade, muitos anos também. Sim, eu dei aula também. Mas eu sempre tive uma certa, assim, aversão em relação... Aversão não, eu sempre fui muito reclusa, sabe? Sempre não tinha rede social, não tinha Instagram, nada disso. E há 2 meses, mais ou menos, que fez tudo tanto sentido para mim,
Sabe assim, quando você quer falar para o mundo, sabe? Olha, não fique com mágoa, não fique com ressentimento, perdoe, essa é a chave, sabe? Então, eu me separei do pai das minhas filhas, então eu tinha, assim, alguns problemas em relação, assim, a achar que era vítima, sabe? Sentimento de rejeição e quanto mais... E aí eu vejo, assim, tantas mulheres, sabe? Que ficam arrastando correntes como eu arrastava, e homens também, né? Sim. E não conseguem dar esse salto, sabe? Não conseguem dar esse que a gente chama de salto quântico. Sim. Mas de ver a vida com outros olhos, sabe? Ver a vida assim, não, vale a pena perdoar, vale a pena amar. Eu costumo dizer, aí eu vim para as redes sociais, aí que eu fui fazer Instagram, conheci o Montanha, comecei a fazer lives e tal. E o retorno tem sido tão incrível, assim, porque as pessoas começam a falar, caramba, eu sou exatamente assim, eu não consigo perdoar, eu sou ressentida, eu tenho dor nisso, dor naquilo, não consigo esquecer, não consigo... E eu sempre falo, não é, o perdão não é você esquecer. As pessoas, às vezes, confundem isso, né? O perdão é você lembrar daquilo, mas sem aquela dor, sem aquela mágoa, sem, sabe? Então, assim... O Montanha, algumas pessoas sabem da minha história, mas em 2010, né, tudo começou daí, em 2010, eu estava vivendo o auge da minha carreira, estava entrando no doutorado, estava entrando como concursada no INCA, que eu já era do INCA já há muito tempo, mas o concurso saiu em 2010. Financeiramente também estava muito bem, tinha adquirido imóveis, empreendimentos. Cara, em 2013, eu tinha perdido tudo, estava separada, minha filha caçula nasceu com má formação congênita, teve que fazer 7 cirurgias, eu carregava uma culpa, mas uma culpa, sabe? Então, assim, eu fazia os curativos dela, porque ela nasceu, a má formação dela era nas mãos. Né? Quer dizer, o dedo é braxidactilia, ela não tem parte do óssea e os dedinhos eram grudados. Então, ela fez isso, ela fez 7 cirurgias, e eu tinha que fazer, quando ela tirou o gesso, estava tudo em carne viva. E eu tinha que fazer os curativos, e ela gritava, chorava. E era tão interessante o que é a cabeça da criança, né? E você vê que muitas crenças, muitos problemas dos adultos têm origem lá na infância. Sim, muito. Eu fazia os curativos, né? Eu acho que você vai falar melhor, muito melhor do que eu em relação a isso. Por quê? Porque ela achava que estava sendo castigada. Porque eu chorava, ela chorava e ela ficava assim, perdão, mamãe, perdão. É como se eu estivesse castigando ela ou ela estivesse sendo castigada por alguma coisa, sabe? Então, assim, por muito tempo eu me culpava. E aí o que eu fazia? Eu vitimava a minha filha. Ou seja, eu super protegia. Eu tinha dificuldade enorme em dizer não para ela, sabe? Então, assim, eu vivi o auge de 2010, a escassez, e aí essa escassez, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Montanha? Só para colocar a Romy estava falando na conversa, ela acabou de dizer aqui, essa explicação sobre o perdão me deixou muito feliz. Consigo perdoar, nossa, como estou feliz. Então, é só para fazer esse ressalto, para não... Pode continuar. Abraço para a Romy, que é minha amiga. Abraço, Romy. Olha, você tem ouro nas mãos, sabe? Porque quem sabe perdoar nessa vida, nessa existência, minha filha, vai passar por essa trajetória aqui muito bem. Então, a Romy é uma pessoa bem autoestrada. Ela é minha amiga. Essa amiga? Prazer, Romy. Ela é bem autoastral, assim. Que bom. Isso aí. Por quê? Porque perdoa, entendeu? Então vai ser alto astral. Então, e aí assim, só que eu não sabia nada de neurociências, então eu tive que fazer um trabalho interno para aprender a perdoar, sabe? Então, assim, eu carregava essa culpa eu me libertei esse ano, através da neurociência, sabe? Porque até esse ano passado eu carregava uma culpa imensa em relação a isso. Hoje eu entendo que as coisas são o que são, né? E ninguém tem culpa, porque a culpa traz... Eu percebo a cada dia que a culpa, ela... Ih, amo você, Wellington, que gracinha, Romy! A amizade é um presente, né? Realmente é um tesouro. Como é bom ter amigos. Então, cada vez mais, assim... E eu vejo... Eu sou enfermeira, trabalho no hospital, que a gente lida com dor e sofrimento, né? E quantos profissionais... Boa noite, Rosiele. Rosiele é amiga minha.
Quantos profissionais carregam mágoas, ressentimentos, não conseguem perdoar, sabe? Carregam aquele peso enorme, enorme nas costas. E muitas vezes eu falo, gente, nós estamos cuidando de pessoas com câncer. Pessoas que querem viver e não sabem o dia de amanhã. E ninguém está livre disso, né? Então, eu acho que... Eu costumo dizer, olha, a mágoa e o ressentimento são piores do que o câncer. Porque... eu acho que bioquimicamente, no corpo como um todo, no emocional, na carga energética que a gente, né, dissipa, eu acho que são bem complicados, ainda mais se tratando de família, porque a gente acaba reproduzindo isso nos nossos filhos. Os nossos filhos crescem cheios de crenças limitantes e vão ser adultos que também vão ter muitas dificuldades em lidar com as dores e sofrimentos que fazem parte da vida. Mas já falei muito, doutor Wellington, agora eu vou passar a bola para você. Senão eu engato a primeira e pronto, não deixo você falar. Não, eu só vou falar muito. Para entender do Wellington, se a visão dele ele compartilha da mesma visão dentro da experiência que o Wellington tem nos dois campos. Olha um pouco mais sobre isso, Wellington. Sim, eu vou falar um pouco, vou começar um pouco também. Eu acho que a Iris tinha dividiu a mesma coisa que eu para as redes sociais, né? Eu também tinha rede social, tinha Instagram, Facebook, mas era só meio restrito a pessoas de quem eu conhecia. Não era assim para trabalhar, né? E daí as pessoas, não, você tem que difundir teu conhecimento, difundir o conhecimento, e ano passado, em 2020, quando começou a pandemia, eu tive que começar a fazer atendimento online. Muita gente começou ali, todo mundo em pandemia, as pessoas pedindo, e eu daí comecei com atendimento e as pessoas, não, vai para online. E daí eu peguei e eu pensei, vou fazer um Instagram profissional. Daí tinha que pegar. Daí peguei o meu pessoal, abri, e daí começou a vir pergunta, pessoas pedindo várias, Covid, o que acontece depois, que não vai. E daí foi indo, quando eu vi, eu estava com quase 300 mil seguidores. Caramba! Assim, foi um monte, sabe? Assim, subiu. Mas era assim, também nessa parte restrita, só que você sente que você tem que repassar esse conhecimento, sabe? Essa é assim, e daí eu estava conversando com um amigo, um pouco você falou da tua filha, que daí a gente estava comentando sobre a questão das crianças que nascem hoje em dia, digamos, elas já começam conhecendo o celular, sabendo mexer. Só que a própria teoria da evolução, ela vai nos dizendo que a gente vai evoluindo. Então, o que acontece? As gerações vão passando e isso vai indo para a carga genética também, né? Então, as crianças, cada vez, elas vão estar mais evoluídas e a civilização vai evoluir mais, né? Então, assim como você é enfermeira, chama esse tempo, na década de 70, as pessoas tinham uma estatura um pouco mais baixa. Depois, as crianças começaram a nascer mais altas. Por quê? Porque a seleção era ser mais alto que os pais. Né? Então, e a neurociência, para mim, abriu muitos campos em questão de saber como você lidar com as tuas emoções, como ensinar as outras pessoas que elas são donas de si mesmas. Ou seja, mudando hábitos e comportamentos, você consegue ter uma mudança enorme na tua vida. Daí a gente porque agora eu vou puxar um pouco para a psicologia aqui, das escolas da psicologia, a gente está voltando, hoje em dia muita gente faz, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas a gente está voltando bastante à neurociência, só que a neurociência ela dá um salto, porque ela nos mostra que isso realmente ocorre mudanças de neuroplasticidade no cérebro. Então você tem comprovação nos exames, né? Então, o que acontece? Os comportamentos que mudam, eles mudam o teu cérebro e você muda, porque teu cérebro muda através dos teus hábitos. E você falou sobre o perdão. Se eu perdoo, se eu tenho raiva, o que acontece? Tinha igual o ditado antigo, que raiva é um veneno que você toma pelo outro, só que é você que toma sozinho. É verdade. E a questão do perdão,
nós rompemos a barreira das pessoas das 1000 pessoas nos vendo simultaneamente. Pode prosseguir. Que legal, que legal. E daí, essa questão do perdão, eu costumo dizer que assim, o perdão não é a questão de você perdoar a pessoa, você está perdoando da tua parte, de coração. Não, você não está concordando com o erro do outro. Sim. Você só está apenas tirando uma carga que não pertence a ti. Exatamente. Que não foi você que fez o ato. Claro, a gente às vezes tem, porque eu sempre digo, tipo, nem separação de casal, sempre a gente aprende na faculdade de psicologia, é 50%, né? Cada um tem uma parte de culpa. Mas assim, mas essa coisa, às vezes a pessoa te faz uma maldade que você não tinha nada a ver com uma fofoca, alguma coisa, que era uma coisa mal, vamos dizer assim, uma coisa maldosa mesmo. Então você perdoar é uma coisa que pertence àquela pessoa, não pertence a você, porque você não teve culpa, então você está se livrando de uma carga que não é tua, é do outro. Nem é sua. Então, Exatamente. não é tua, é do outro, Verdade. Não é tua. Então Sabe você que eu isso quer perdoar. Isso, eu sempre falo isso, eu falei assim, olha, houve um evento, né? O evento que te causou mal, seja uma separação, uma traição de um sócio, seja a perda de um emprego, seja a perda material ou um adoecimento, o que seja. Só que quando você não perdoa, além do evento que você não teve responsabilidade, você não teve culpa, né? Vamos dizer assim, mas diariamente você dá ao outro a autoridade, a autonomia de te prejudicar. Não é verdade? Sim. Houve o evento em si, mas só que quando a gente não perdoa, quando a gente... e Ana Paula, eu preciso me livrar disso. Sim, por quê? Porque quando a gente não perdoa, diariamente você dá ao outro essa autoridade sobre a tua vida, de continuar fazendo mal todos os dias. E outra coisa que eu vejo muito isso, doutor, o que acontece? A pessoa aconteceu, ela segue a vida. Mas quem fica ali se afundando, quem fica sofrendo, quem adoece, é aquela pessoa que não perdoa. Sim. Teve um dia que eu estava dando uma palestra, a menina falou de uma raiva do avô, que tinha raiva do avô, que o avô fez isso com a avó, que fez isso com a mãe dela. E aí eu pergunto, e teu avô? Não, ele já morreu há 20 anos. O avô tinha morrido. Ela não perdoou. E ela não perdoou, entendeu? E o detalhe, ela nem conviveu com o avô, porque ela era muito criança, mas as histórias que ela ouviu é que fizeram... A reprodução de conhecimento. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por quê? Porque muitas vezes são adultos doentes por conta de coisas da infância e que eles nem viveram, porque ficam lá no inconsciente, né? Então, 95% fica no nosso inconsciente, só 5% fica no nosso consciente, que é a parte racional. Sim. E aí você não perdoa, você toma esse veneno todos os dias para matar outra pessoa, só que quem está morrendo é você mesmo. É impressionante. E aí eu escuto muito isso. É difícil, Iris, é difícil perdoar, é difícil. Foi difícil para mim também, sabe? Foi. Perdoar. Todo mundo é difícil. Para todo mundo, eu mal tinha o que dar de comer para as minhas filhas, então eu vivi o auge e perdi tudo. Então, é fácil perdoar? Não era, mas eu tive que fazer uma escolha. É o que eu sempre falo, perdão é uma questão de escolha. Você escolhe perdoar. E aí, a partir do momento que você escolhe, você vai tomar atitudes e teu cérebro vai mudar, de fato. Eu falo muito isso, o cérebro, gente, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. As técnicas de visualização, elas são fantásticas. Porque é como se você treinasse o teu cérebro para aquela realidade que você quer. Então, assim, uma técnica que eu uso muito é você visualizar, você falando para a pessoa que você perdoou, é você vivendo em paz com essa pessoa. E automaticamente você libera você tem toda aquela cascata dos hormônios da felicidade, do bem-estar, e aí você vai ter toda uma bioquímica, todo um envolvimento celular, não com esses sentimentos negativos, mas com sentimentos positivos, através de endorfina, dopamina, enfim. Sim. Realmente o perdão é algo milagroso. E a raiva é o que acontece. A raiva, porque assim, pode falar, André. O Amauri está mandando um abraço.
Marinho está pedindo para seguir o doutor Wellington Whisky, né? O Amaro, a parte dele aqui, né? Michel também, Ana Paula, cadê? Letícia, Lili, um grande abraço para vocês aí, e vamos seguindo. Siga. Não esqueça de seguir tanto a ilha de Brasil quanto o Monte. Pode prosseguir. Sim. Não, voltando a essa questão da gente estar aqui, vamos supor, o que acontece dentro do cérebro? Você vai, quando você, digamos assim, você não perdoa. Por quê? Ou porque você mantém rancor ou porque você tem raiva. O raiva, ou as pessoas dizem o ódio. Só que as pessoas, elas não conhecem uma coisa, que ódio, ele não é o oposto do amor. O oposto do amor é a indiferença. Porque quando a pessoa não significa mais nada para ti, você simplesmente ignora. Quando você tem ódio, você está alimentando. E isso no teu cérebro, o que acontece? Você fica pensando, ou situações negativas, elas vão atuando em neurotransmissores e aumenta às vezes a dopamina, aumenta muito serotonina, aumenta a noradrenalina, só que ela não aumenta como se fosse para aumentar durante o teu dia, você ter, tipo, quando você levanta, aumentar a dopamina para você começar o teu dia. Não, ela aumenta tão desregulado que você às vezes fica um pico de serotonina e você não sabe o que é aquilo, desencadeia uma situação, você entra, começa a suar frio, começa a ficar ruim, e daí acontece, joga para a suprarrenal libera adrenalina, cortisol, e teu corpo está todo estragado. E isso tudo aonde que começa? Fica tudo na hipófise, na epífise, e comandam basicamente 100% do nosso corpo. Todo o nosso corpo depende de hormônios, e todos esses hormônios que eles saem, geralmente durante o sono, que depois eu vou falar um pouco da regulação do sono, eles saem durante o sono, eles regulam todo o nosso dia. E eles dependem dessas glândulas, que é a pineal, as coisas ali, e dependem bastante, elas liberam para a tireoide vai trabalhar tudo isso no restante das glândulas do corpo. Porque a tireoide é ligada intimamente a tireoide com a hipófise, então elas sempre trabalham juntas. E o cortisol, que é chamado de hormônio do estresse, né? Ele tem ramificações no sistema cardiovascular, ele promove radicais livres em tudo. Promove radicais livres que vão causar alteração celular e vão entrar no núcleo da célula, vão alterar a reprodução celular, formando tumores, formando câncer, aumenta os níveis de glicose e causa também diabetes, né? Então, assim, e aí eu sempre pergunto, vale a pena? Vale a pena, ao invés de você liberar hormônios que vão te trazer bem-estar, leveza, você ficar agarrada com coisas muitas vezes do passado ou com sensações negativas, emoções negativas e desequilibrar todo o teu corpo através do cortisol, que é o chamado de hormônio do estresse, por causa de eventos que eu costumo dizer assim, o que acontece fora do nosso corpo, a gente não tem como prever. Você não consegue às vezes mudar, né? Digamos assim, dentro da tua casa e da tua rotina, você pode, digamos assim, o que eu bato muito na tecla das pessoas é assim, no meu trabalho, daí tem gente que acha, eu nunca tinha escutado isso, porque vamos falar assim, pessoas tóxicas. Mas eu vou mudar de trabalho, eu vou ter que tirar essa pessoa da minha vida. Eu disse, não, começa a dizer que aquela pessoa não tem mais importância para ti. Porque no momento que você ainda está nutrindo alguma importância psicológica daquela pessoa, aquilo vai continuar reproduzindo os mesmos comportamentos, ou seja, vai continuar tendo os mesmos fatos que você gera na tua vida. Porque você brigou no trabalho, você ficou com rancor, você chega em casa, briga com o marido, briga com o filho. Por quê? Porque a raiva,
ela está ali, e você tem que descontar. Então, às vezes, o que eu recomendo? Vai fazer sei lá, compra um saco daqueles de dar porrada. Tem gente, às vezes, tem pesquisas que já dizem que não é correto isso, né? Mas descarrega ali, que tua raiva, tudo ali, depois vai, toma teu banho, respira, fica tranquilo, e daí continua, depois que voltou do trabalho. Às vezes, tem gente que tem muita essa carga, às vezes, o trabalho, né? Quem trabalha com o mercado financeiro, a gente mesmo, você que trabalha com saúde, assim, é tanta correria, tanta coisa, a gente trabalha, às vezes você não tem, né, assim, aquele coisa, você às vezes não consegue, e tem gente que diz assim, não, me manda fazer meditação, mas eu sento e minha cabeça volta para o trabalho. Eu disse, não, vai lá e descarrega em alguma coisa, ou pega, vai correr, faz um esporte, faz uma atividade física, que aquilo, adrenalina, vai tudo para o esporte, descarregou toda a adrenalina, cortisol, você está leve, pronto. Começa a melatonina a entrar em ação. A atividade física é fantástica, tanto para o corpo, para a questão de bem-estar, de emagrecimento, de funcionamento do corpo físico e principalmente para as emoções, para a formação de hormônios do bem-estar, né? Então, eu costumo dizer, realmente, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, caramba, quem é a pessoa para te causar isso? Porque uma coisa também que eu aprendi agora com a neurociências é que muitas vezes as pessoas se irritam com o outro, falam, fulano me irrita. Gente, não, fulano não te irrita porque ele não tem esse poder. Você que se irrita com o outro. E é porque, de alguma forma, você está se vendo nele, ele mexe contigo. Então, o grande quê da questão não é se irritar. Exatamente, é o espelho. Freud, é você identificar... falava isso, né? Exatamente. Então, é você identificar o que você está encontrando ressonância com aquela pessoa que está te aborrecendo tanto, né? O que de mim? Eu detesto pessoa manipuladora. Mas então eu sou manipuladora? Então por que isso está me incomodando tanto? Existe alguma coisa de manipulação em mim? Você tem a semente em ti. Exatamente, entendeu? Então, assim, não é você vai permitir que o outro altere a tua vida. Então tem que começar a perguntar. Não, o outro sempre... O que tem em mim que está me despertando para isso? É a questão do espelho, realmente. Se a gente... Sabe por que eu vejo muito isso? As pessoas querem se esquivar das suas responsabilidades. Então querem sempre culpar o outro. Não é verdade? Sempre quer pôr a culpa no outro, porque é mais fácil. É mais fácil culpar o outro. Só que tem uma mensagem, agora eu não lembro, tinha um professor que ele leu uma mensagem, só que no fim, eu vou resumindo, ela dizia assim, se tua vida dá certo ou se tua vida dá errado, a culpa e a responsabilidade é totalmente tua. Só tua. Eu fazia muito isso. O que acontece? No meu primeiro casamento, eu culpava meu ex-marido por ter perdido tudo. Só que quem vendeu as coisas para ajudar fui eu. Eu que peguei empréstimo para ajudar, eu que não sei o quê. Então, que culpa que o outro tem? A responsabilidade foi minha. Quando eu entendi isso, eu falei, não, se eu quero ter uma vida incrível, se eu quero, sabe, me livrar disso, eu preciso me perdoar, porque o outro não tem responsabilidade. A culpa foi minha. A responsabilidade é minha. Então, muitas vezes a gente vive na sociedade, a pessoa quer culpar a política, quer culpar Deus, quer culpar o colega do trabalho, mas se esquiva e esquece do espelho. Se o outro está te incomodando tanto, o que tem do outro na tua vida? Quando a gente para pensar nisso, eu acho que 50% de marco de ressentimento a gente já fica livre. Porque a gente vê que o outro não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas o dia a dia, assim, eu acho que a gente fazer essas auto-reflexões é mais complicado. Fala, Montanha. Não, só informando, né, que a gente está aqui, falamos de neurociência, né, o Wellington conversando diretamente. Santa Catarina? Sim. Agora eu tenho consulta, trabalhava em Erechim, né, no Rio Grande do Sul, mas aqui estou em Santa Catarina, Concórdia, Santa Catarina. Irani, mais Irani. Irani é a cidade do lado de Concórdia, pequenininha. Falando de neurociência. Aí eu falo assim, entra no assunto, eu estou aqui como um mero espectador fazendo a mediação. Pode tocar o barco aí que a gente vai aqui. Não, que a gente... É que daí um ali colocou assim, acho que tem uma pergunta ali, o marido entra nesse assunto? Não é a questão que o marido ou a mulher entra nesse assunto. É que a gente está tentando trazer, que se a gente se pegar e só fazer uma live toda bonitinha ali,
teórica, bem bonitinha. Dando uma aula, a gente não está, que nem a Iris está ainda na pós-graduação, não é o professor que está lá ensinando a teoria, então a gente tem que desmiuçar um pouco para as pessoas entenderem que isso funciona na vida delas. É verdade. É isso que eu quis mudar a psicologia. E... A neurociência veio para dizer isso. Por quê? Porque a psicologia estava... Skinner, que fazia as coisas, ele estava totalmente errado? Não. Ele dizia que o comportamento, ele dava choque nos ratinhos, mas o que acontece? O comportamento humano através do cérebro, porque a gente tem que se lembrar de uma coisa, aqui falando neurocientificamente, o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele se remodela totalmente. Tá? Há estudos de pessoas que até hoje a gente não... Porque assim, as pessoas têm que entender que neurociência ou neurologia, as pessoas às vezes confundem neurociência com neurologia e neurocirurgia, e são áreas diferentes. Neurologia e neurocirurgia é médico, né? São especialidades médicas, não que eles também. E as neurociências vão desde a neuropedagogia, começou lá com a programação neurolinguística, lá no começo, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e tinha curso, todo mundo ia, linguagem do corpo, e foi passando, né? Eram coisas que as pessoas escreviam do popular, fora que vinha ditados das nossas vós que passavam, e que sabe que eu fui, depois que eu fui estudando, eu fui vendo que aquilo, elas estavam cobertas de razão. Verdade. Sabe? Elas trabalhavam, tipo assim, minha avó dizia, não adianta você ficar com mágoa de uma pessoa, por causa que você vai estar tomando uma colher de veneno por dia. Às vezes, claro, eu digo assim, eu hoje em dia não guardo mágoa ou raiva. Você é normal, quando uma pessoa, vou dizer assim, um evento, você briga, você ficar com raiva da pessoa. Só que você nutrir aquilo por mais de uma semana, isso já é doença. Então, já vira doença. Então, se você elimina isso, você diz não. Aconteceu o fato, eu estava desequilibrado, você vê a tua parte, que o outro fez, eu não sei, bateram no meu carro, Agora, você ficar com aquilo, tem gente que guarda, e eu acho que você é melhor para falar do que eu, que os estudos constam que quase, e isso é daqui do Brasil, que a gente tem as maiores pesquisas, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o Ivan Esquerdo, sobre as doenças, agora me fugiu o nome, mas depois eu lembro. A psicossomática, 95% dos cânceres, eles vêm de rancores e mágoas. Tem gente que carregou mágoa por 50 anos. E lá no fim da vida as pessoas dizem assim, mas foi uma pessoa boa. Sim, ela foi uma pessoa boa. Só que ela tinha uma mágoa que ela guardou a vida inteira. Por quê? Porque ou ela não falava, ou ela não se respeitava. As pessoas hoje em dia não se respeitam. Se respeitar como? Eu preciso ficar passando por situações que eu não quero mais? O que está de positivo na minha vida? O que está de negativo? Por que minha vida está errada? Faço essa pergunta. Minha vida está errada por quê? Daí tem gente às vezes que não vai para terapia, daí quando você chega na terapia, daí você começa a falar, não, eu quero isso. É igual tinha um caso de uma mulher que ela fazia assim, ela disse, eu vou sair da terapia. Você não entende que o meu problema é dinheiro. Só que ela não entendia que ela tinha um monte de dinheiro, só que ela dava, ela distribuía, cada vez ela arrumava mais para dar. Ela tinha 2 ex-maridos, que ela dava pensão, mais a filha que saiu de casa, mais isso aqui, e daí ela dizia, não, meu problema é ter mais dinheiro. Não adianta você. Então você tem que ver o que está acontecendo de errado com a tua vida. Remapear é fácil? Não, não é fácil, gente. É difícil, é complicado. Aí eles está aí com uma experiência que ela abriu a live com a experiência de vida dela, que eu acho que é o que mais traz enriquecimento, porque experiência de vida, a gente ponhando a experiência de vida nossa, ela faz com que as pessoas se identifiquem, porque a pessoa, olha, eu passei por isso também, isso aconteceu comigo.
Então é isso, para isso que a gente está aqui, para trazer, a gente tem o conhecimento, mas esmiuçar ele de forma fácil. E as pessoas, às vezes, que nem você falou do espelho, ela se espelha muito, o que acontece é outra coisa, se apaixonar. Até o século XIV, paixão era considerada uma doença. Quem se apaixonasse era internado num hospício. Brincadeira. E pesquisas hoje em dia aprovam que realmente paixão ela está tendendo a ser uma doença. Por quê? Porque a paixão, ela é claro que a gente vai se apaixonar, só que aquele fogo, aquela coisa, você às vezes faz loucuras pela pessoa e tem gente que se priva de si. Eu fiz uma live não, um vídeo, acho que sobre vida, tipo, para você entender. Primeiro, você é solteiro, você é uma pessoa sozinha. Depois você começa a namorar, já são duas pessoas. No momento que só que vocês moram em casas separadas. No momento que você casa, você tem que entender que é um casamento. Isso, a palavra já fala casamento. Vocês já estão os dois dentro de uma casa. Então já são duas pessoas. Então não é nem a tua vontade, nem a vontade dele. Então aí você tem que começar a repartir. Daí daqui um pouco vem os filhos. Então já é uma família, então já é um grupo maior. Então aí tem tudo um desdobramento. E às vezes as pessoas ficam se punindo por coisas que elas podem buscar terapia e várias que são solucionáveis, gente, não é que medicação é errado. Eu fui estudar medicação, né, pela parte da psiquiatria. Eu estudei as medicações também. Só que não é errado tomar. Só como eu digo, a fisioterapia, quando uma pessoa quebra a perna, ela usa muleta até que a perna dela fica boa. A medicação para as pessoas que têm problemas psiquiátricos, às vezes vão ter que tomar para o resto da vida, sim, porque a gente tem inúmeros problemas psiquiátricos. Tá? Pessoas que sofrem de problemas, transtornos. Agora, quando você começa a identificar que algumas coisas na tua vida não estão dando certo, você indo para a terapia, mudando hábitos, você vai precisar às vezes de medicação, você entrou em depressão, vai. Só que a medicação vai fazer o quê? Vai fazer você escalonar o poço, porque a medicação ela não vai curar, porque a cura ela está lá dentro do teu inconsciente. E a terapia vai ter que achar, porque enquanto você não solucionar o que ocasionou, a ferida vai ficar aberta para sempre. Porque a medicação, eu falo muito isso, a medicação ela vai tratar os sintomas, ela vai tratar os sinais, mas as causas, estou falando das doenças como ansiedade, depressão, então assim, as causas, se você não tratar, exatamente isso que você está falando, se a gente não tratar as causas, né, então assim, você sofre de não merecimento, então você aceita relacionamentos tóxicos, né, como você colocou aí, relacionamentos abusivos, por quê? Porque você tem a crença que você não merece ser amado, que você não merece ser respeitado, que você não merece... Então, a medicação, ela não vai tratar o não merecimento. Ela vai tratar a taquicardia, ela vai tratar a sudorese, que são os sintomas de ansiedade, ela vai tratar a palpitação, vai tratar aquele sintoma físico que parece que você está infartando. Mas o não merecimento... Exatamente. O chega no hospital, não merecimento... vai infartar. Sim. O não merecimento, não há medicação que vai dar conta. Então, essa questão da terapia é fundamental para você saber as causas. Você vai usar o medicamento para dar conta dos sintomas, mas, na verdade, as causas você vai ter que fazer essa busca. Só que fazer essa busca interna dá muito trabalho, é sofrido, né? É mais fácil você tomar um comprimido e dormir, entendeu? Sim, não, é mais fácil você tomar. Não, e sabe, eu até comentei esses dias, eu estava comentando com um amigo e eu escrevi assim, eu acho que a gente, quando todo estudante de psicologia, pelo menos no meu tempo, hoje em dia o pessoal está reclamando, assim, quando a gente vai falar de neurociência, às vezes que eu vou falar, as pessoas, eu vou fazer psicologia, daí um estudante de psicologia comenta embaixo, não adianta você ir para psicologia porque na faculdade eles não ensinam isso. Gente, vocês precisam lembrar de uma coisa, aí eles fez doutorado, a gente fez doutorado, se nós dependêssemos de só as aulas que a gente tinha e não fosse buscar conhecimento nos livros, a gente tinha ficado para trás, não tinha concluído nem mestrado, nem doutorado. É verdade, é verdade. Tem livros, a leitura, eu até promovi um desafio que lê 50 páginas por dia, né?
e peguei um livro até bem interessante, que é O que Aconteceu com Você. Tem alguns ensaios científicos, foi escrito pelo Bruce Way, e junto com a Oprah, foi lançado em 2021 nos Estados Unidos e foi lançado no ano passado no Brasil. E ele trata muito dessas coisas e através de insights científicos, o que aconteceu com você? O que você fez com você? Legal, isso. Que legal, nossa. A gente não quer parar para pensar, Sim. A gente não quer refletir, entendeu? A gente vive no automático. E eu falo que essa questão da... Exatamente. E aí tem as fugas, né? Sim. Qual é a fuga? A fuga muitas vezes vai para o consumo, vai para o vício, vai para a questão de droga, vai para a questão da alimentação, porque você quer aplacar aquela dor. Sim. Você hoje tem a internet, então você aplaca a dor ficando horas e horas no celular, horas e horas num jogo, horas e horas. Você não quer pegar um livro para ler, você quer ficar tomando conta da vida dos outros. Então, por quê? Porque a internet te dá uma coisa que falta de dentro para fora, que é o quê? É a diversão, prazer. É o prazer, é você estar bem com você. Tem gente que ficar sozinho entra em pânico, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a solidão, outra coisa é a solitude. A solidão não é uma coisa. Exatamente. A solitude é diferente. São duas palavras. Porque existe acho que todo mundo já leu, que tem pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão e pessoas que estão sozinhas, se sentem completas em casa sozinhas. Uma mulher, eu não lembro quem é a escritora, já faz uns 3 anos atrás, que ela escreveu numa revista, que as pessoas perguntavam por que toda noite ela tinha o hábito de chegar em casa depois do trabalho e tomar o vinho dela. Só que ela já tinha passado por 2 casamentos, só que ela não queria mais casar naquele momento. Ela se dedicou para ela se encontrou, entendeu? E daí as pessoas, mas o que você faz tomando uma taça de vinho toda noite sozinha em casa? Que graça tem? Ela disse, sabe que graça tem? A graça de mim estar comigo mesma, com a minha companhia. Eu adoro ficar comigo. Isso! Eu tô rindo porque por muito tempo, até hoje mesmo, eu casei de novo e tal, mas eu falo, gente, eu amo ficar sozinha. Amo chegar, tomar meu vinho, ficar olhando o céu, ficar na rede. Isso me dá um prazer tão grande. E aí tem amigas minhas que falam, Deus me livre, eu ficar sozinha. Eu falei assim, gente, não é ficar sozinha solidão, é a solitude, sabe? É você se apreciar, sabe? Você se amar, você tá bem com você mesmo. Eu falo muito com as pessoas. Ontem eu estava fazendo uma live e uma determinada pessoa estava na live e falou assim, eu me sinto um lixo, porque meu ex-marido falou que eu sou um lixo. Eu falei assim, e quem é você? Porque quando a gente se auto-reconhece, sabe? Quando você olha no espelho e fala, cara, eu sou uma baita de uma mulher, eu sou um baita de um homem, eu sou inteligente, eu sou lindo, maravilhoso, eu sou maravilhosa, eu sou filha do Criador, eu não sou qualquer coisa. Quando você, sabe, se empodera de você mesmo, ninguém vai poder... Pode falar que você é lixo, que você é chorume, que você é qualquer coisa, não vai fazer sentido para você. Só que as pessoas não... Você se conhece, você, sabe... Só que as pessoas não entendem que o pensamento negativo ele tem 60% de poder a mais sobre o cérebro do que o pensamento positivo. Então, por isso que é tão difícil fazer esse caminho. E por isso que às vezes buscar a ajuda faz parte. E daí então você pode buscar ajuda profissional, que a maioria das pessoas hoje em dia estão precisando de buscar ajuda profissional. E depois, quando o profissional vai te guiando, você busca a tua ajuda com leituras, com cursos, com palestras. Gente, hoje em dia tem vídeo no YouTube. E outra coisa que você falou ali, que as pessoas vão atrás da internet porque elas querem prazer. Só que a pessoa, até me perguntaram, o que acontece? É verdade que é genético a bebida? Tipo, se o pai é alcoólatra, o filho tem tendência a ser alcoólatra? Eu disse, não é bem assim. A gente precisa fazer um mapeamento genético, porque existem pessoas que têm, sim, tendência ao vício. Isso não vai falar de qual vício. Tendência ao vício. E tem pessoas que não têm tendência ao vício. Claro que aqui a gente vai excluir drogas tipo, que está acontecendo agora, crise de opioide.
fentanil nos Estados Unidos, só que lá estão pessoas morrendo, crise de pessoas tomando, tipo, né, diminuir a dor, as dores, que nem você trabalha com câncer, precisa dessas medicações. E daí as pessoas, tem gente usando isso, tá? Só que as pessoas não entendem que o mesmo mecanismo do vício é o mesmo, ele dá prazer. Agora, você ir fazer um esporte, teu cérebro vai se sentir recompensado. Só que o esporte cansa. Aí fazer uma caminhada cansa. Quem pode, aqui vamos restringir, eu lembro do meu cardiologista, eu passei por problemas cardíacos há 4 anos, eu tenho arritmia, né? E daí eu não pude fazer atividade física por 3 anos, né? Daí eu acabei engordando, tudo. Mas eu tinha um problema, até que eu busquei a causa, achei que o meu corpo, ele é assíncrono, então eu sou desde a nascença muito acelerado. Então o que eu tenho que buscar? Atividades que tragam mais paz, só que o esporte ele vai te ajudando, uma caminhada, daí você começa. Daí tipo, eu não posso fazer o que eu comecei, vou para o Pilates, vou fazer atividades que não façam impacto, assim, vou uma coisa mais fácil, porque a gente tem que buscar alguma coisa, porque o vício, o prazer, o cérebro se sente bem, a dopamina, ela vicia, só que o vício, ele vicia dos dois lados, tanto para o bom quanto para o ruim, então basta você escolher. O que você vai se viciar? Claro que daí as pessoas, não, mas ser viciado em leitura ou ser viciado em fazer, eu disse, não, tem gente que que exacerba isso quando você vai pegar estudos, exacerba o estudo, exacerba no esporte, que ela chega a ter danos fisiológicos. Então, o equilíbrio. Isso o caminho do meio é sempre o melhor, o equilíbrio, sempre o caminho do via, meio é isso aí. É a via do meio. Ali. Até porque você não entende o que é uma coisa ou outra. É verdade. Fala. Completamos, falta 1 minuto para 22, acho. Vamos para a reta final. Eu queria que vocês dessem. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Essas informações que nós fizemos aqui, nesses últimos 50 minutos, uma pessoa que é leiga pode utilizar essas informações de maneira profissional com vocês. Que tipo de aprofundamento eles podem ter através do contato com vocês? Vocês têm um atendimento pessoal? Como é que funciona para as pessoas que estão assistindo, querem se aprofundar nos seus problemas e tentar resolver através da neurociência? Diga aí, quem quiser começar primeiro aí, pode. Tá, eu acho que eu vou falar assim. Não, tem algumas dicas assim que eu tinha colocado que eu ia falar, só que vamos assinar. Primeiro, as pessoas têm que aprender uma coisa, que a gente tem que regrar o nosso sono, tá? O sono, uma noite mal dormida, é uma vida inteira perdida. Tá? O teu dia está perdido se você não dormiu direito. Tá? Então, por que está voltando o comportamentalismo? Por causa que a gente tem que voltar a ter uma coisa, que eu deixo de recado, ter uma rotina. Gente, parem de achar que vocês têm que ter tudo na cabeça. A agenda existe para anotar compromisso, para anotar o que precisa ser feito. Se a gente entope o cérebro de informação, a gente começa a ter tendência a Alzheimer. Tá? Porque o cérebro ele vai se sobrecarregando. Ele é uma máquina também, e a gente tem que tirar um pouco dessas informações. Então, a agenda ela é fundamental. E quem quer buscar, eu acho que existem, primeiro, hoje em dia a gente tem o YouTube, tá? Eu tenho um canal do YouTube, não tem muita coisa. Tenho minha página do Instagram. Se alguém quiser tirar dúvidas, alguma coisa, eu tô lá, respondo, tenho atendimento, fazendo agora que está começando o ano, né? A gente está começo de janeiro ali,
Então, muitos projetos já estou colocando, acho que a Iris também tá, a gente como está começando agora, né, a tocar os projetos, né, começando a engrenar para que eles andem durante o ano, né. Então, daqui a um dia começa a aparecer mais vídeos nas minhas páginas, mais dicas, mas o que eu deixo é assim, comece a ter uma rotina, porque não é bom a gente não ter uma rotina. E procure ter um sono de qualidade. Se você não dorme direito, busca um tratamento. Se vai ter que ser medicamentoso no começo, beleza. Mas vai para a terapia buscar fazer a higiene do sono. Outra coisa, a gente se acostumou a ter muita luz acesa. A luz branca é totalmente prejudicial para o nosso cérebro, porque a gente entende que desde o nascer do sol até o fim da noite é dia. Seu cérebro não entende que anoiteceu. E se a melatonina não começar a funcionar lá às 7 da noite, às 8 horas começa a entardecer, você não vai conseguir dormir às 10 horas da noite. Não adianta. Você vai dormir às 4 da manhã. Então, você precisa de remédio para dormir, mas busca uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Hoje tem vários profissionais. Eu assim eu até hoje em dia não estou mais atuando como psicólogo para ir para essa área mais da psicoterapia integrativa, tá? Para pegar o ser total. Acho que a Iris trouxe bastante coisa dessa coisa do perdão, dessas coisas. As pessoas têm que trabalhar e às vezes você arrepende e dá uma pegada na gente, quando a gente joga isso no consultório, e principalmente quando você está em mídias sociais, né, é bem complicadinho. A gente que é profissional de saúde, eles também sabem, você está trazendo informações, você tem que estar, às vezes você não pode comercializar teu serviço, é uma legislação bem burocrática. Eu saí então, mas eu deixo isso e agora eu deixo a palavra para Iris, para ela também trazer as considerações dela. Então, eu tenho um canal lá no YouTube, Iris Basílio, lá tem várias palestras, também tem vídeos, enfim, podem estar acessando lá, eu falo muito sobre essas coisas todas. Tem o meu canal no Instagram, também vou estar lá, podem me mandar direct, a gente conversa, tira dúvidas. As pessoas me pediram, então a gente está com um quadro Vendo a Vida com Outros Olhos, então todas as segundas-feiras eu estou fazendo uma live, o tema as pessoas escolhem, ontem foi sobre autossabotagem. Eu sempre vou deixar uma caixinha ali no meu Instagram e a gente fez e as pessoas pediram autossabotagem, a gente fez a live ontem. Vai ter um workshop também no sábado agora, dia 21, que a gente vai estar fazendo, eu e a Silvana Cândido, que é enfermeira, mas está terminando psicanálise, ela é especialista em PNL, a gente está fazendo esse evento para controle de ansiedade, é o dia inteiro, vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Nova América. Então a gente está com esses projetos, né, em relação a isso. E uma coisa, assim, as dicas, né? Quais são as dicas, assim, que eu posso dar nesse momento de encerramento? Eu acho que, naquela hora que a gente estava falando sobre oncologia, tem um livro muito interessante chamado Psico-Oncologia. Isso que você falou das pesquisas, que a maioria dos cânceres estão relacionados. Então, o que acontece? Nesse livro, Psico-Oncologia, foi uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, com vários tipos de cânceres. Eles pegaram as emoções, quais são as emoções, e pegaram 2 grupos. Vou falar de câncer de mama. Eles pegaram 2 grupos, mulheres que não têm câncer de mama e mulheres que têm câncer de mama, e foram ver quais os sentimentos desses 2 grupos. E eles perceberam que as pacientes com câncer de mama, elas tinham um score muito mais aumentado em relação à falta de perdão, à mágoa, ressentimentos, né, do que as mulheres que não tinham câncer de mama. Só que uma coisa me chamou a atenção, que foram 2 sentimentos que só foram encontrados nas pacientes com câncer de mama, que foi desejo de vingança e ressentimento. Esses 2 sentimentos só foram encontrados nisso. Então, assim, a dica que eu dou é você perguntar para você mesmo qual é a área da tua vida que não está legal. É escassez? É dinheiro? É relacionamento? É depressão? É ansiedade? O que não tá? E aí, se perguntar, você tem que perdoar alguém? Você tem mágoa de alguém? Tem alguma coisa lá na infância que precisa ser tratada, né? Sentimentos de rejeição, de não merecimento, e focar nisso. Por quê? Eu falo que a gente tem vários pilares, mas para mim, os 5 pilares principais da vida é a questão da saúde, da espiritualidade, a escassez,
os relacionamentos e esse alinhamento emocional que a gente tem que ter, né? Você tá bem com você mesmo. É você saber apreciar a vida, saber se apreciar. Então, se em algum desses pilares a tua vida não tá legal, se pergunte por quê. Porque às vezes é dolorido a gente fazer essa autoanálise, mas muitas vezes é libertador. Porque como você vai tomar um remédio se você não sabe qual é a causa? Não é verdade? Ah, eu tenho febre. Ah, eu vou tomar um remédio para febre. Tá, mas qual é a causa da febre? Por que eu tô com febre? Exatamente, pode ser tanta coisa, febre. Igual a psiquiatria. Assim, a outra coisa, TDAH, desculpe o horário, tem muita gente tomando remédio para TDAH que eles deixam, dá muita ansiedade e a pessoa, na verdade, ela é uma pessoa ansiosa. Ela tem TAG. Transtorno generalizado de ansiedade. E daí a pessoa fica muito ansiosa porque ele é muito dopaminérgico, a pessoa fica frenética, daí tem gente, como é que eu faço para me frear? Eu disse, calma, você vai ter que rever a tua medicação. Então, nem tudo é remédio. E isso que você falou dos 5 pilares, primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, fazer uma viagem interior por você, tenta se buscar você criança, você adolescente e depois você adulto. O que você deixou, o que você perdeu na tua infância, o que você deixou, por que você abandonou a tua criança, o que você deixou lá na adolescência que você não levou para a vida adulta. E isso de coisas positivas, né, isso aqui são coisas positivas. E também faça a viagem de ressentimentos que você tem também na infância, na juventude, e levou tudo para a vida adulta. Principalmente na primeira infância, que é ali quando a gente começa dos 3 aos 7 anos, aos 10 anos, que você começa a se compreender como pessoa. Porque às vezes você está na casa da tua avó, na casa do teu avô, você vê uma briga, você não entende, mas aquilo fica no teu cérebro. Você internaliza e aquilo fica te remoendo para o resto da vida. Por isso que se bateu muito na tecla. Família estruturada, não sei o quê. Mas a família estruturada é você estruturado, na verdade. É uma pessoa estruturada. Só que, gente, esse caminho é árduo. Aí, acho que desde o começo da live, contou toda a trajetória dela. E não adianta. Gente, todo dia a gente tem que construir de novo a gente de novo. Porque a vida vai passar a perna na gente todo dia. Então a gente tem que... Passou a perna, caiu, levanta e toca o barco para frente, gente. É verdade. Isso aí. Perfeito, isso mesmo. Ele vai sair chorando aí, porque uma série de seguidoras dela estão falando aqui que ela não pode. Eu já tinha conversado com o doutor Wellington da necessidade de nós fazermos mais uma live. Sim, não, é que é pouco o assunto, às vezes ele se desdobra demais. É que é muita solução prática. Hoje em dia, isso, o que a gente está querendo trazer, eu acho que por isso que eu estou, dessa nova psicologia que eu digo, eu estou com um projeto para fazer cursos para acadêmicos de psicologia, para eles aprenderem isso fora do que é muito interessante, e também para pessoas que eu vou trabalhar agora, abrir os cursos, que eu também vou fazer alguns cursos esse ano, para formação de profissionais, para eles ter acesso a esse conteúdo, essa nova visão, tá? A gente teve muita evolução nesses campos, só que isso dá para trazer para a psicologia tradicional, gente, dá para mudar. Muita coisa a gente tem que fazer mescla, do novo com o antigo, do antigo com o novo. Eu acho que todos da área de saúde, né? Todos da área de saúde precisavam desse conhecimento, sabe? Todo mundo precisa. Tanto que a neurociência, ela pega todos os leques das profissões, das profissões da área da saúde. A neurociência, ela pega todos os leques. Pode ver que tem um raminho, toda coisa tem um raminho da neurociência. Sim. E é maravilha. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Fique todo mundo com Deus. Muito obrigado. Boa noite.
Até mais. Iris, sigam a gente aqui, Iris Basílio, Sigam. Iris, doutor, Dr. Wellington Bruschi. Dr. Wellington Bruschi. Tem que procurar @Dr. Wellington Bruschi. Maravilha. Ó, em breve, aguardem aí no feed. E tem outra live. Essa live aí. E vamos aguardar o Dr. Wellington aqui no Rio de Janeiro, onde o webcast sim, vamos marcar para fazer um podcast aí no Rio. Pode deixar. Isso aí, eu vou aí também. Ótimo. Isso aí. Vamos ir. É ótimo. Prazer conhecer vocês. Esse finalzinho dessa live vai ficar gravado no feed do Monte Webcast, tá? Sim. Boa noite para vocês. Bom, então. Obrigado. Eu vou compartilhar. Grande abraço. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau, beijo.